Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui é Vinícius Denis, o duelista. E rapaziada, hoje eu vim trazer um assunto que é bem pouco falado, pouquíssimo falado pela comunidade, tanto gringa quanto brasileira, que é o ZTK. O que significa ZTK? Significa Zero Turn Kill, ou numa tradução mais livre assim, seria matar o oponente sem ter nenhum turno. Antes do seu primeiro turno você mata o oponente. E cara, isso é tão raro de acontecer que é assim, pra vocês terem uma ideia, o FTK, que é matar no seu primeiro turno, já é super raro de acontecer. Pouquíssimos decks têm a capacidade. O ZTK então, cara, é uma coisa que se limita praticamente só ao anime, porque eu pesquisei e não encontrei nenhum relato de que tenha ocorrido um ZTK em algum torneio de Yu-Gi-Oh! A não ser tipo torneio local, assim, sabe? Tipo, torneio da cidade, algum card shop de uma cidade, assim, pode ter ocorrido. Principalmente a forma mais comum de acontecer esse evento raro é através do Exódio. Se você puxar as 5 partes do Exódio, direto você tá fazendo um ZTK, porque você não usou nem o seu primeiro turno para vencer o oponente, entendeu? Então assim, tirando nessa situação, cara, nunca ouvi, pelo menos ninguém nunca ouviu, ninguém nunca relatou na internet algo similar a isso, beleza? Então no anime, cara, a primeira aparição do ZTK, apesar de não ter usado esse termo ainda, é no episódio 98 do Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, no arco do mundo virtual, que uma simulação do Kaiba, ele usou o dragão branco dele, supremo, para atacar no primeiro turno o seu oponente. Ele estava usando uma habilidade do Deckmaster dele, que permitia ele atacar no primeiro turno. Porém, o oponente dele usou a habilidade do Deckmaster dele para infligir esse dano no Kaiba, né? No Kaiba virtual, no Kaiba fake, né? E assim, ele venceu o Kaiba, a simulação do Kaiba. Porém, assim, eles nem usaram esse termo. Foi só no episódio 84 do Yu-Gi-Oh! GX, no duelo dos Sartorius, cara, contra o príncipe lá da Ásia, né? O príncipe Ojin. Que, cara, realmente aconteceu isso. Que o Sartorius venceu no primeiro turno, usando aquele laser, aquele raio do satélite do oponente, do príncipe. E, cara, foi um duelo tão memorável que, assim, mesmo anos depois de ter assistido o GX, né, eu assisti há uns 10 anos atrás, eu lembrava dessa cena, lembrava desse episódio. E, cara, realmente, e foi a primeira vez que eles usaram o termo ZTK, Zero Turn Kill. Se não me engano foi o Bastion que falou. E, cara, realmente, assim, foi uma sucessão de fatores, de efeitos que acabaram resultando nisso, porque, tipo, é realmente muito raro. Depois no Yu-Gi-Oh! 5Ds, no episódio 91, o Kalin Kessler, o brabo, já na sua fase depois do Signatário das Trevas, né, quando ele já estava naquela fase meio depressiva, né, e ele usou o efeito do Inferno Climber contra o Lawton, e assim ele conseguiu vencer também em um turno só. E também no Yu-Gi-Oh! Zixal, no episódio 138, o 1000, o maior vilão do Zixal, ele, assim, dá pra falar que foi um FTK porque ele passou o primeiro turno dele sem fazer nada. Então meio que o oponente teve 2 turnos e no segundo turno do oponente o 1000 venceu o jogo. Assim, beleza, não foi no primeiro turno, exatamente no primeiro turno, mas ele passou o turno dele sem fazer nenhuma jogada. Então dá pra contar assim como um ZTK, entendeu? E essas foram todas as vezes que aconteceram um ZTK no anime. E repetindo, na vida real, cara, são pouquíssimas as combinações de cartas possíveis para realizar um ZTK, e a mais comum delas é puxar um Exódio no primeiro turno. E como vocês já sabem, é muito raro você puxar o Exódio no primeiro turno. É basicamente uma chance em 658.008, tá ligado? Então se você apostar R$1
em alguém puxando as 5 partes do exódio no primeiro turno, cara, você vai ter um retorno de 658 mil reais. E tem também, pra ficar curiosidade, assim, pra encerrar o vídeo, também tem o Zero Turn Draw, que é quando os dois duelistas vencem antes de puxarem as suas cartas, antes de acontecer a draw phase, né? Que é quando os dois duelistas puxam as 5 partes do exódio ao mesmo tempo. E cara, eu nem vou falar esse número aqui, velho, porque tem tantas casas, não sei nem se tá no trilhão ou se tá no milhão, mas são, se não me engano, são 432 trilhões 974 milhões 528 mil e 64 de chance, né? Uma nessa probabilidade toda de você puxar, né, dos dois duelistas puxarem o exódio, né, as 5 cartas iniciais, pra vocês terem uma ideia, porque tipo é muito raro. Então é isso, galera, eu queria muito trazer esse vídeo aqui, falar sobre ele, porque assim, é muito foda, né? E gostaria muito que acontecesse um ZTK, apesar de ser assim, muito impossível, cara. Um jeito minimamente possível seria você ativar o segundo efeito do Gorz, o Emissário das Trevas, que ele entra no campo e inflige o dano que o seu oponente daria em você. Então, basicamente, o seu oponente teria que dar 8.000 de dano de uma vez só e você usar o Gorz e infligir, na verdade, no seu oponente. Também tem como o oponente descartar 3 Jackpot 7 da sua mão e vencer usando o efeito dos Jackpot, ou assim, o oponente te possibilitando de ativar Trap Card da mão. De alguma forma você fazer um combo muito específico de Trap Cards, ou até esquipando, né, o primeiro turno, né? Alguém tipo ativa um efeito de esquipar o seu primeiro turno e você vence mesmo sem usar o seu primeiro turno, que é como o efeito do Arcana Force the World tem, e pouquíssimas outras cartas têm, e tipo, é um efeito tão quebrado que a Konami não vai usar esse tipo de efeito nas cartas. E tipo, tem uma carta do Infernity que só existe no Tag Force 5 também, que possibilita o FTK, que seria, não, o ZTK, que seria Disgammon, o nome da carta, Infernity Disgammon. Então é isso, cara. Então é basicamente todas essas possibilidades. Fora isso, não tem nada que você possa fazer pra criar esse ZTK. Então é isso, galera. Se vocês gostaram, deixa o like, manda pros amigos e tamo junto. Valeu!